evidências mostram que a Lua não é o que pensamos. Não está fora de questão que artefatos dessas visitas extraterrestres ainda existam, ou mesmo que algum tipo de base seja mantida, possivelmente automaticamente, dentro do sistema solar para fornecer continuidade para expedições sucessivas. Por causa do intemperismo e da possibilidade de detecção e interferência pelos habitantes da Terra, seria preferível não erigir tal base na superfície da Terra. A Lua parece uma alternativa razoável. Impressionante reconhecimento fotográfico de alta resolução da Lua, a partir de veículos espaciais, particularmente do lado oculto. Pode ter essas possibilidades em mente. Pesquisas e informações de algumas fontes muito confiáveis que têm, ao longo de décadas, transmitido ao público que nossa Lua não é o que pensamos que é, e que há também algum tipo de presença extraterrestre na Lua. Responsável por manter o inventário do estoque de armas nucleares para os Estados Unidos. Ele trabalhou um longo período com a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos. Tentaram detonar armas atômicas na Lua para propósitos científicos, medições e outros detalhes, e que este projeto foi interrompido por extraterrestres, que não nos permitiram detonar nenhuma arma nuclear no espaço. Centenas de militares de alto escalão que aludiram a tais coisas, e também temos um relatório desclassificado do Centro de Armas Nucleares da Força Aérea, de junho de 1959, que mostra quão seriamente eles estavam considerando o plano chamado Projeto A19. Sabemos, de fato, que eles queriam investigar a capacidade das armas no espaço, e se o fizessem, também sabemos que nunca nos seria dito, semelhante aos testes que acontecem aqui no planeta Terra. Estruturas estranhas e criaturas humanoides na Lua, como Ingus Van, de seu livro, intitulado Penetration, por exemplo. Um veterano aposentado do Exército que passou uma década nesse programa, também contou que algo estranho está acontecendo na Lua. Muitos de dentro desse programa têm sido muito francos sobre uma presença extraterrestre. E isso se tornou tão óbvio que alguns acadêmicos estão tentando fazer o que podem para chamar a atenção para isso. Space Exploration sobre certas características do outro lado da Lua, que aparecem na cratera Paracelsus C, intitulado Image Analysis of Unusual Structures on the Far Side of the Moon, in the Crater Paracelsus C. Análise de imagens de estruturas incomuns no lado mais distante da Lua, na cratera Paracelsus C. Argumenta que essas características podem ser de origem artificial, ou seja, alguém que não seja um ser humano as construiu e as colocou lá. Dade do Tennessee, Dr. Horace Crater, publicou recentemente um artigo no The Journal of Space Exploration que, juntamente com as imagens da sonda Viking da NASA, sugere fortemente intervenções artificiais de superfície. Até o subgerente da missão Clementine na Lua, em 1995, disse que era realmente uma missão de reconhecimento fotográfico verificar as estruturas do lado oculto da Lua, que não foram colocadas por humanos. Mas este artigo não é sobre o que está na Lua, mas sim sobre o que exatamente é a Lua. Também é digno de nota mencionar que os Estados Unidos foram criticados pela Rússia por ocultar artefatos que coletaram da Lua. O que é a Lua? Talvez as mais estranhas anomalias sejam as muitas indicações de que a Lua pode ser oca. Estudos de rochas lunares indicam que o interior da Lua difere do manto da Terra de maneiras que sugerem um núcleo muito pequeno ou nenhum. Um estudo de 1962 descobriu que o interior da Lua é menos denso que o exterior. De Mars, do seu livro Our Occulted History. Muitas mentes intelectuais parecem pensar assim, mas apesar do que realmente está sendo falado, essas teorias ainda são consideradas não convencionais pela corrente principal de cientistas, que gostam de forçar suas próprias teorias e ensiná-las como fatos. Talvez a razão pela qual os Estados Unidos não revelaram seus artefatos da Lua, inclusive todas as rochas. Estudos de rochas lunares mostraram que o interior da Lua é muito diferente do manto da Terra, o que sugere um pequeno núcleo ou nenhum núcleo. Em 1962, Gordon MacDonald, um cientista da NASA, publicou um estudo que afirmava: de fato, parece que a Lua é mais como uma esfera oca do que homogênea. Solomon, do MIT. Os experimentos da sonda orbital lunar melhoraram muito nosso conhecimento do campo gravitacional da Lua, indicando a possibilidade assustadora de que a Lua possa ser oca. A evidência mais surpreendente de que a Lua poderia ser oca ocorreu em 20 de novembro de 1969, quando a tripulação da Apollo 12, após retornar à sua nave de comando, enviou o estágio de subida do módulo lunar, LM, para a Lua, criando um terremoto artificial.
O LM atingiu a superfície a cerca de 60 quilômetros do local de pouso da Apollo 12, onde equipamentos sísmicos supersensíveis registraram algo inesperado e surpreendente. A Lua reverberou como um sino por mais de 1 hora. Frank Press, do MIT, declarou: "É um evento extraordinário. Que esse pequeno impacto produziu um sinal que durou 30 minutos está muito além da faixa de nossa experiência. Como a Lua chegou aonde está, nada em outro lugar, e em algum momento chegou para orbitar o nosso planeta. Ela nos diz que foi formada a partir de detritos depois que um objeto espacial se espatifou na Terra, enquanto outra teoria afirma que a Terra capturou a Lua através de sua atração gravitacional quando estava vagando pelo sistema solar. Apesar de nossas teorias atuais serem aceitas como fato, não há absolutamente nenhuma evidência para a hipótese convencional." Segundo o cientista russo Isaac Asimov, escritor americano e professor de bioquímica na Universidade de Boston, a Lua é muito grande para ter sido capturado pela Terra. As chances de tal captura ter sido efetuada, e a Lua ter tomado uma órbita quase circular ao redor da nossa Terra, é muito pequena para tornar credível tal eventualidade. Asimov também enfatizou: "Não podemos deixar de chegar à conclusão de que a Lua, por direito, não deveria estar lá. O fato é que é um daqueles golpes de sorte quase bons demais para serem aceitos." Outros membros da Academia Soviética de Ciências, Vazin e Serbakov, 1970, dirigidos pelo governo russo, publicaram um artigo intitulado "Is the Moon the Creation of Alien Intelligence? A Lua é a criação da inteligência alienígena?" Esse artigo ofereceu outra explicação sobre como a Lua pode ter sido criada. Esta parece ser uma hipótese melhor, porque há realmente uma quantidade considerável de evidências que apontam para algo suspeito acontecendo na Lua. Cientista da NASA Robin Brett: "A melhor explicação para a Lua é o erro de observação. A Lua não existe." Irving Shapiro, astrofísico de Harvard: "Pense nisso. A Lua está em um círculo quase perfeito, quando se trata de sua origem, estando todo o tempo sincronizada com seu período de revolução, de modo que um lado sempre está voltado para a Terra. Esta órbita circular é especialmente estranha, considerando que o centro de massa da Lua fica a mais de 1,6 km perto da Terra do que seu centro geométrico. Somente este fato deveria produzir uma órbita instável e vacilante, assim como uma bola com sua massa fora do centro não rolará em linha reta." No final da década de 1960, um cientista sênior do Instituto de Ciências Planetárias dos Estados Unidos, William Kenneth Arman, declarou acreditar que a Lua resulta de uma colisão entre a Terra e outro corpo, pelo menos do tamanho de Marte. Isso ficou conhecido como a teoria do Big Vac, e se correlacionou com a história contada em antigas tabuletas sumérias. De acordo com várias interpretações das tabuletas sumérias, mais notavelmente de Zecharia Sitchin, há mais de 4 bilhões de anos, um grande mundo aquoso chamado Tiamat estava em órbita entre Marte e Júpiter. Nibiru, um planeta que supostamente entra em nosso sistema solar uma vez a cada 3.600 anos, fez com que Tiamat quebrasse sob estresse gravitacional. Tiamat estava rachada ao meio quando uma das luas de Nibiru bateu nele, o que também separou uma grande parte de Marte. Isso é muito interessante porque recentemente os cientistas confirmaram que Marte costumava ser um mundo muito aquoso, um planeta parecido com a Terra. Há até mesmo grandes quantidades de evidências para a vida antiga em Marte, antes do que parece ter sido uma dramática mudança climática. Os cientistas supõem que a mudança climática foi resultado de uma grande colisão. O maior pedaço de Tiamat se tornou o planeta Terra, de volta à Lua, seu padrão circular atual ao redor da Terra. Assim como uma nave espacial Apollo circulando a Terra a cada 90 minutos, enquanto está a 160 km de altura, ela tem que ter uma velocidade de aproximadamente 29.000 km por hora para permanecer em órbita. Algo precisava dar à Lua a velocidade precisamente necessária para seu peso e altitude. E raramente é notado ao se considerar a origem da Lua, é que é extremamente improvável que qualquer objeto simplesmente tropece na combinação certa de fatores necessários para permanecer em órbita. Algo teve que colocar a Lua na sua altitude, no seu curso e na sua velocidade. A questão é, o que era aquele algo? Mas é difícil acreditar que a órbita precisa e estacionária da Lua seja simplesmente uma coincidência.
É também uma coincidência que a Lua esteja exatamente à distância da Terra, para cobrir completamente o Sol durante um eclipse, embora o diâmetro da Lua seja de apenas 3.500 km, contra os gigantescos 1.385.000 km do Sol. Ela está na posição correta para bloquear a corona flamejante do Sol quando se move entre o Sol e a Terra. Mas, de acordo com Asimov, é a mais absoluta das coincidências, e somente a Terra entre todos os planetas é abençoada dessa maneira. Com todas as evidências que surgiram mostrando uma presença extraterrestre na Lua, a teoria da espaçonave proposta por Michael Vazin e Alexander Serbakov, mencionada acima, faz mais sentido. A teoria da nave espacial Lua pode se aproximar mais do que qualquer outra na conciliação das contradições inerentes à origem e à surpreendente órbita da Lua. No entanto, tal consideração deve forçosamente estar fora da discussão de pessoas educadas e racionais. A lógica circular da ciência convencional em relação às origens da Lua é mais ou menos assim. Sabemos que extraterrestres não existem, mas sabemos que a Lua existe e foi mencionada em toda a história humana. Nós, seres humanos, não a criamos e nem a colocamos em órbita ao redor da Terra. Deve ter sido feito por extraterrestres. Mas porque sabemos que eles não existem, vamos simplesmente chamar isso de uma anomalia, e não vai dizer publicamente mais nada a respeito. Realmente, há muito que ser descoberto ainda a respeito da existência do nosso satélite natural, pois tudo que foi teorizado até o momento tem tantos furos quanto as crateras da Lua.